Fala, empreendedor cristão, tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma satisfação para nós aqui hoje fazer mais um podcast para você e tenho certeza que aqui a gente vai poder conversar sobre assuntos importantes. E para falar sobre esses assuntos importantes, eu trouxe dois amigos que são dois convidados especiais e tenho certeza que eles vão somar grandemente na sua vida de empreendedorismo, na sua vida pessoal. Então não perca esse episódio que com certeza vai transformar a sua vida e os seus negócios também, tá? Queria começar aqui com o nosso convidado que está aqui também à minha frente, o Salvador. Muito bem-vindo, Salvador. Eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouco, falar quem é você, o seu trabalho, para as pessoas também saberem um pouco mais da sua área de atuação. Olá, Marcelo, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Salvador Valadez, eu sou contador, sou especialista tributário, atuo já há 15 anos na área tributária. A gente tem algumas especializações em auditoria, a gente está pós-graduando agora em planejamento e diagnóstico para os negócios da saúde. E é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com essa dinâmica de complexidade tributária, os desafios tributários que existem. E para o empreendedor, é muito importante a gente ter essa visão empreendedora porque ela tem um grande impacto nos negócios. Que bacana, seja muito bem-vindo. Então vocês podem perceber que essa situação, assunto tributário, de contabilidade, a gente tem aqui um especialista hoje que com certeza vai trazer aqui insights muito importantes. E ao seu lado está aqui o meu amigo Anderson. É uma satisfação estar aqui com você hoje, Anderson, e tenho certeza que através da sua vida de empreendedorismo, da Tangram, que passou aqui, que é a sua empresa, vai poder colaborar demais aqui nesse nosso bate-papo. Muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, Marcelo. Conte comigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos bater papo, vamos estar junto. Legal. Estamos aqui para servi-los. Mas que bacana. Mas conta um pouquinho da sua empresa, do seu ramo, da sua especialidade, aqui para as pessoas poderem também conhecer um pouco mais. Eu sou da Tangram Personalizados. A Tangram é uma empresa de brindes promocionais, onde nós atendemos clientes no B2B, fazendo com que as marcas deles sejam fortalecidas através de produtos. Nós temos 18 anos de mercado e temos feito um trabalho com grandes corporações, atendendo clientes no Brasil inteiro. Então, a nossa paixão é fazer com que marcas sejam fidelizadas através de brindes promocionais. Somos uma empresa que preza muito o cliente, que preza muito esse cuidado. E temos construído uma história bem interessante, bem legal no nosso mercado. Que bacana, que legal. Muito bem-vindo, tá bom, Obrigado. Anderson? A sua participação vai ser muito importante aqui para nós. Legal. Mas vamos começar então com nossas perguntas e quero falar com você, Salvador. Legal. Os nossos empreendedores, até mesmo os pequenos, eles não têm um cuidado, né, com essa questão, às vezes até mesmo de uma abertura de empresa, nessa área tributária. Que situações e que dicas que você pode fazer para esses nossos empreendedores para ter uma atenção, né, nessa área contábil e também nessa área tributária? Ela realmente, nem sempre a gente dá a devida importância para essa etapa, mas eu diria que todo empreendedor, seja um empreendedor iniciante ou já um empreendedor que já atua há 18 anos, com bastante experiência, ele precisa entender um pouco de contabilidade. Porque, às vezes, a falta do conhecimento vai impactar, às vezes, na perda de lucratividade no negócio que você atua. Porque hoje o sistema tributário nacional, né, ele tem muitas particularidades. Então, dependendo do ramo que você atua, a gente precisa fazer uma análise inicial para entender para onde você está atuando, se você vai trabalhar com produtos, por exemplo, como o seu caso. Então, se é produtos, então existem incentivos fiscais para os produtos que você está comercializando, quais as tributações que tem incidência, entender também um pouquinho, é um nome feio, né? Que regimes tributários, mas entender pelo menos um pouquinho do
regime tributário é o meio que eu pago o imposto. Então, dependendo do regime, você vai pagar sobre o faturamento. Dependendo do outro, você paga sobre o resultado, que é o faturamento menos despesa. O outro é um percentual de lucro. Então, existem várias formas de pagar o imposto. Então, quando a gente faz essa análise inicial, às vezes você já começa pagando menos. O que acontece na prática, às vezes a gente recebe muitos clientes que vêm sem ter tido essa experiência inicial, e aí a gente faz uma análise e às vezes perdeu algumas centenas de milhares de reais por falta de um planejamento inicial. Então, eu penso que isso é importante. Então, só essa diferença, às vezes, já impacta uma economia, então, para esse empreendedor. Totalmente. Dependendo do regime que ele está. Totalmente. Você tem um exemplo de uma variação para outra, de um regime, e de como que, de repente, isso possa trazer uma economia para o empreendedor? Claro. Por exemplo, para a área da saúde, que eu comentei que nós somos especialistas. Para profissionais também liberais, né? O advogado, o contador, o engenheiro, mas se a gente pegar o profissional da saúde também, o médico, o fisioterapeuta, quando a gente fala, normalmente, as pessoas existem nesses regimes tributários, que é as formas que as empresas pagam os impostos, existe o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E normalmente as empresas fazem opção pelo Simples Nacional. E o Simples Nacional não necessariamente é a melhor oportunidade tributária. Em algumas situações, passa até ser. Mas para a área da saúde, por exemplo, não. Porque ao passo que no comércio começa com uma alíquota de 4,5% no Simples Nacional, para o contador começa com uma alíquota de 6%, o médico começa com uma alíquota de 15,5%. Então, só daí já cabe uma análise que precisa ser feita. Então, dependendo da atividade que você atua, a gente precisa analisar. No meu cenário, quais são os percentuais, quais os benefícios fiscais, para a gente poder adequar o melhor cenário tributário. Que bacana, que legal mesmo. Mas eu queria até agora falar algo, a gente entrar em um outro assunto, que a gente volta também nessa área tributária. Mas, Anderson, a questão sua, do seu mercado de brindes, né, de personalização, o que isso impacta para o marketing de uma empresa? Isso ajuda, beneficia ali a empresa que está adquirindo um brinde personalizado? E como que você vê atualmente esse mercado de brindes, né? Se está diferente do passado, se hoje você precisa atender de uma forma diferente, porque você já tem alguns anos no mercado. Então, isso daí teve uma mudança conforme foi passando o tempo. Mas o que realmente os brindes pode ajudar a empresa a melhorar o seu marketing e o seu atendimento? Costumo dizer que o brinde é o melhor custo-benefício em termos de marketing quando se fala em promoção de marca. Se nós pararmos para pensar, o McDonald's é o maior consumidor de brindes do mundo, através dos seus McLanches felizes. Então, as pessoas compram o McLanche por conta do brinquedo, não por conta do McLanche em si. Existe essa associação emocional. E a questão da empresa que ela faz um brinde, por que ela é o melhor custo-benefício? Porque quando hoje você faz um anúncio na internet, e nós somos grandes anunciantes, se você parar de pagar as plataformas, seja o Google, seja o Facebook, o seu anúncio para de ser veiculado. Através de um brinde promocional, através de uma caneca, de um caderno, de uma caneta, de uma mochila, a sua marca ela fica na mão do seu cliente por um tempo indeterminado. Se o brinde for bem escolhido, se o produto for um produto de qualidade, isso vai ficar anos na mão do cliente, fazendo com que o seu custo por aquela ação seja muito menor. Então, dentro de uma estratégia de marketing, que as empresas têm que ter várias facetas, né? Ela vai ter o digital, ela vai ter a publicidade, ela vai ter os anúncios, mas os brindes eles fazem parte de uma estratégia conjunta e, na minha modesta opinião, ela é uma das melhores, porque ele vai estar lá por muitos e muitos anos, né?
Nós temos um amigo, ele era do varejo, e nós estávamos no sítio dele esses dias, e ele estava mostrando um guarda-sol que foi feito há 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás foi feito um guarda-sol com a marca dele, foi distribuído em diversos locais, e o dele está no sítio dele intacto, bonito e super bem feito. Então, eu entendo que o brinde, que o produto promocional, ele acaba sendo o melhor custo-benefício. E você perguntou do mercado, né? Como que está o mercado em relação ao passado, em relação a hoje. O mercado está numa crescente, é um mercado que cresce, é um mercado que pós-pandemia ele vem crescendo muito mais. Então, ele vem dobrando de tamanho no Brasil. É um mercado com diversas oportunidades. Você olha para o Brasil, 200 milhões de habitantes, 20 milhões de CNPJs. Então, tem muito mercado para atuar. E o que mudou de 18 anos para cá? Muito mais profissional, muito mais maduro, com produtos de melhor qualidade, saindo do estereótipo de brinde, saindo do estereótipo de uma folhinha ou de algo muito simples, para de fato presentes que encantam e que cumprem esse propósito anterior que eu te falei, fixando a marca das pessoas. Então, o mercado é um mercado em pleno crescimento, é um mercado em pleno vapor. O Brasil ainda é um mercado pequeno quando comparado à Europa e Estados Unidos. Então, existe um oceano e um mar de oportunidades aí pela frente. Que legal. Aproveitando isso que você comentou, eu acho que às vezes tem alguns empreendedores que às vezes estão iniciando, ou às vezes a pessoa quer mudar de negócio. Como que a pessoa hoje, você viria ela entrando nesse mundo seu de promocional, de brindes? Que orientação que você passaria de repente para essa pessoa? Poxa, aquilo que o Anderson falou faz sentido e eu acho que eu gostaria de aprender mais sobre esse segmento e de repente até mesmo dar andamento nesse segmento. Você fala no sentido dela ter o próprio negócio Isso, nessa área, né? Na sua área. Tipo assim, poxa, se eu estivesse abrindo o meu negócio agora, com o seu conhecimento, você ia seguir alguns trajetos. Sim. E quais desses seriam, vamos dizer assim, quais seriam essas pedras que às vezes ele pode pisar para começar nesse segmento? Eu vejo que quem quer começar em qualquer segmento, né, seja um empreendedor, ele tem que querer resolver um problema e cuidar muito bem desse cliente, fazendo o básico bem feito. Eu costumo dizer que no nosso mercado, principalmente, diferente do amigo que é contador, é específico, muito analítico, nosso mercado, a barreira de entrada é baixa. Só que pouca gente se destaca. Por quê? Porque pouca gente está disposta a fazer o básico bem feito, quer atender muito bem o cliente, quer cumprir com aquilo que foi falado, quer ser obsessivo nos detalhes de produção, de qualidade. Então, que dica eu daria? Eu falaria para a pessoa comprar minha mentoria, que eu ainda vou lançar, né? Mas eu vejo que ela tem que estar disposta a resolver essa dor, ter muita resiliência e querer fazer o básico bem feito. Porque o nosso mercado, ele é um mercado com várias nuances, mas simples de atuar. Então, não existe um caminho exato, faça isso, isso, isso. Eu acho que o caminho é a mentalidade, o caminho é a atitude, o caminho é a disposição de querer fazer acontecer e de fazer, não é fazer, né, para dar certo, mas fazer até dar certo, continuar fazendo. Entendi. E até me veio uma curiosidade agora, Anderson. Como que foi assimilar, vamos supor assim, um momento de muitos produtos da China? Isso ajudou o mercado? Como que foi essa competição interna? Porque às vezes tem pessoas que acham que o produto da China tem menos qualidade e às vezes o produto interno é mais caro que o da China. Então você também tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas isso foi um benefício para dentro do mercado? Benefício total. Hoje 70%, 80% do mercado ele é de importados. Não são produtos de baixa qualidade. Tem de tudo, mas hoje nós temos produtos de altíssima qualidade. Essa ideia que vem da China é ruim, é uma ideia passada, né? Vide iPhone, vide BYD que está inundando o mundo. Não são produtos de má qualidade. E o brinde passou pela mesma transformação. Então a China, no nosso caso, ela contribuiu para fazer com que a gente tenha muito mais variedade, muito mais produtos, para que a gente tenha um portfólio muito melhor. Eu estive na China recentemente e é um mundo de oportunidades e tá tudo lá, não tem como, né? Não dá para a indústria nacional do brinde vai brigar contra, não funciona.
Muito melhor trazermos, fazermos uma boa gestão, vendermos, atendermos muito bem nossos clientes, do que querermos competir com algo que está muito bem estabelecido, fábricas enormes, designers, ou seja, é um mundo. Eu estive numa fábrica de squeezes que faz 60 mil garrafas por dia. Então, e não era uma fábrica tão grande. Então, essa é a China. Não dá para competir. A China hoje, ela não é mais aquela produção escrava que a gente tinha visão de baixa qualidade. Ela é muita tecnológica, né? Tecnológica total, né? Muita tecnologia, muito robô, muita automação, muito visando o futuro, né? O que a gente vê na China, estando lá, a China está 10 anos na frente do Ocidente. Nossa. Entendeu? 10 anos, tecnologia, carro elétrico, arranha-céus, é absurdo. Nossa, que bacana. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, até você pode iniciar, Salvador, que eu acho que o pessoal sempre fica imaginando como que foi o começo, né, da sua trajetória, né? E muitos dos empreendedores estão começando as suas carreiras e às vezes sempre se depara com as suas dificuldades, com falta de dinheiro, por não ter de repente como contratar funcionários e tá naquela parte inicial. Como que foi esse começo para você, Salvador? Olha, a minha jornada empreendedora, eu diria que foi um pouco diferente das jornadas tradicionais. Talvez um pouco pela minha natureza e até um pouco da profissão. Eu acho que a gente escolhe a profissão que casa um pouco daquilo que nós somos, né? Então, eu sou uma pessoa bem planejada, organizada na minha vida, gosto de programar, de calcular as possibilidades, que normalmente a jornada empreendedora não começa assim, de uma grande maioria, né? Ela vem de uma possibilidade e a gente vai fazendo as coisas acontecer e as coisas vão surgindo. E o meu não foi um pouco para esse caminho, porque eu trabalhei por 9, 10 anos em companhias, prestando serviço lá, comecei na jornada... né, como é uma área técnica, né? Então comecei lá desde o auxiliar, fui crescendo, assumi a gestão do escritório e trabalhando por todo esse período. Então eu fui me desenvolvendo como profissional para depois começar a atuar como empreendedor. Porque eu não acho que existe a melhor régua, mas a jornada a gente aprende no caminho. E normalmente... eu conheço colegas e clientes que a gente fala que nasceu com aquele sangue empreendedor, ele às vezes sai da universidade ou às vezes não faz nenhuma faculdade e já começa a empreender no negócio. Eu já fui um pouco diferente, então eu comecei trabalhando em empresas, me desenvolvendo profissionalmente. E quando eu falei assim, poxa, vou empreender, aí eu pensei assim, poxa, mas eu já num nível de gestão, eu já tinha um certo segurança profissional, uma remuneração boa, compatível ao mercado. E eu falei assim, poxa, agora eu vou empreender com uma renda que atendia o contexto familiar e agora vou empreender sendo que como que eu vou fazer, né? Como que eu vou captar os primeiros esse é o clientes? grande medo de muitas pessoas, né? E como que vai ser essa transição? Eu já tinha filhos, já estava construindo ali os nossos patrimônios, né? Apartamento, carro. A gente veio de uma família simples e foi construindo na jornada. E eu sei que quando eu planejei uma transação empreendedora, então eu fiquei 1 ano e meio projetando a captação e também guardando recursos. Então, quando eu captei os meus primeiros clientes, eu tinha uma capacidade financeira para ficar 6 meses, 1 ano, sem precisar me preocupar com os recursos, para eu poder ter uma transição profissional mais tranquila. Então, isso foi bom
por um lado, e eu entendo que também foi um pouco mais tardio para o outro. Porque quando que é o melhor momento? Nunca vai chegar o momento ideal. Então, talvez olhando para trás, talvez eu tenha postergado algumas situações para eu poder ter um pouco mais de segurança. Eu acho que olhando o contraponto. Sim. Mas, por outro lado, eu fiz uma transição um pouco mais segura do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de saúde financeira familiar. Então, isso fez com que eu pudesse desenhar um melhor negócio, direcionar o perfil de clientes que eu gostaria, que é os desafios que às vezes a gente não consegue. E falo que a grande maioria dos empreendedores começa de uma outra forma, né? E a gente às vezes sempre orienta que tenha um fundo de reserva para você poder de repente fazer essa transição, né? Ter ali uma sustentabilidade, até mesmo porque às vezes quando um empreendedor começa, né? E às vezes tem precisão de pagar as contas, você fica ali todo dia desesperado para poder pagar, cumprir com seus compromissos. Mas, às vezes, isso também incentiva pessoas a ir atrás também, né? Então, não existe um modelo certo, né? Mas me diz um pouquinho, Anderson, como que foi aí o seu início, a sua trajetória? Foi tão organizada como o do nosso amigo aqui? Rapaz, como que foi? Dá até gosto de ouvir o Salvador falar, né? É o mundo ideal ali, né? Eu acredito que sim, acredito que as pessoas deveriam seguir esse caminho. Acho que ele traz muito mais, até um conforto psicológico para que você possa empreender em paz. Mas no meu caso, não. Eu estava lendo uma matéria, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu vi uma matéria falando que grandes empresas compravam de empresas pequenas, e um dos itens que as empresas compravam eram brindes promocionais. Eu trabalhava com a área gráfica, nunca tinha trabalhado com brindes na vida. E naquele momento aquilo surgiu para mim, surgiu aos meus olhos. E aí eu peguei e falei, ok, vou trabalhar com isso aqui. Falei, o cara que compra gráfica, compra brinde. Vou vender para essa mesma pessoa. E aí eu não sabia nem por onde começar. Baixei apostilas, você falou aquela hora, baixei apostilas do Sebrae. Não foram muito conclusivas, mas eu lembro de ter baixado. Me ajudaram. E aí eu fui para as vielas da 25 de março, descobri quem eram os chineses que iriam me vender os produtos. Peguei um primeiro pedido de 50 mil canetas da rede Unip e eu precisava de 15 mil reais para pagar o chinês à vista. O chinês não me conhecia. Então minha mãe me emprestou 5, o banco 5 e um amigo 5. E assim que eu comecei. Literalmente o cara que fez a impressão nas canetas me deu crédito. Esperou receber da Unip para pagá-lo. Então o meu começo ele foi do menos 15, planejamento zero. Que legal. Doideira total, sem saber, inclusive, quem eram os fornecedores, onde estavam e tal. Hoje, quando a gente olha para trás, né, o mercado está todo mapeado, a gente faz muito bem isso que a gente faz, mas, de fato, foi esse empreendedor por necessidade, né? Eu acredito que o caminho que o Salvador trilhou, ele se torna muito mais inteligente na vida do empreendedor e menos penoso, porque com organização, com planejamento, com uma reserva, você consegue pôr o seu projeto para andar. Esse outro caminho ele é interessante, mas ele é desafiador demais, né? Ele é muito emocionante. Entendi. Não que o outro não seja, mas esse literalmente não tinha dinheiro para fazer o primeiro pedido. E ali naquele momento, então, você não tinha nenhum espaço seu? Não tinha nada. Ainda? Nada. Tinha a empresa aberta, vindo de uma representação, era PJ ali na área gráfica, e aí mudei ali o KNAI para comércio, né, para que pudesse emitir notas de produtos também, mas não tinha nada, foi tudo. Aí aluguei uma salinha de 12 metros quadrados, aproximadamente, e aí fomos nos desenvolvendo em cima disso, mas não tinha literalmente nada. Nossa. Mas você me trouxe algo que eu achei muito importante, que também é um desafio para nós empreendedores, que é essa área de vendas, essa área comercial. E o que você me trouxe aqui, Anderson, que você já tinha uma experiência nessa parte comercial no ramo gráfico,
E você levou toda a sua experiência também para esse mundo de brindes. Isso mesmo. E aí o que acontece? A gente percebe que o sucesso de muitos empreendedores, muita base é por causa das vendas. Como que você vê essa concepção de vendas e às vezes também para empreendedores que estão nos assistindo, às vezes a pessoa ela não tem tanta habilidade ou na comunicação ou na venda, o que ela tem que seguir para que realmente as vendas possam acontecer e a empresa dela possa ter uma segurança ali, né? Poder se manter e crescer. Na minha humilde opinião, vendas é tudo. É tudo no negócio. Então, se o empreendedor não vende, ele tem que ter um sócio que vende. Porque se ele tiver um funcionário que vende, ele vai ficar na mão dessa pessoa por um bom tempo. Então, vendas é o oxigênio, vendas é onde entra a receita. Eu costumo conversar muito com meus colaboradores, né, que quem os paga são os clientes, que quem os paga são os pedidos, que sem venda não tem empresa. Então, vendas é o que move, vendas é o que faz o negócio acontecer. E o empreendedor, se ele não tem isso, ele está fadado ao fracasso. Porque, a não ser que ele tenha muito dinheiro por muito tempo, vai precisar de vendas. Vendas é o oxigênio do negócio. Entendi. Então, na minha história, sempre foi tudo, né? Então, você vê que eu começo com um pedido, eu não começo com a empresa. Então, através do pedido, eu tive que começar uma empresa. E é o que vem sendo na minha vida até hoje. Então, eu, particularmente, me denomino um vendedor, né? Então, quando me perguntam o que eu sou vendedor. E eu recomendo fortemente. Empreendedor. Não gosto de vender. Tenha um sócio que venda. Não quero ter esse sócio. Você vai ter que aprender a vender. Porque sem vendas não tem empresa. Eu acho que entra muito da questão de mentalidade também, né, o Anderson? Porque o vendedor realmente ele precisa ter uma persistência, resiliência, realmente aguentar os nãos, né? Sim. E às vezes a pessoa ela é muito boa tecnicamente, abriu a sua empresa, mas às vezes ela acha que acontece as coisas assim e às vezes ela não tem esse perfil. Para ela construir, realmente ela tem que mudar essa mentalidade dela, né? Se nós olharmos, né, até alguns nomes, se você olha para o Steve Jobs, se você olha hoje para o Elon Musk, esses caras são grandes vendedores. Eles apresentam os produtos deles, eles fazem por mais que eles são muito bons tecnicamente, esses caras, eles são grandes vendedores. Então, com certeza você precisa da técnica, você precisa de toda essa gestão, você precisa de tudo isso. Mas sem vendas não há negócio. E Salvador, me diz uma coisa, eu acho que isso também foi um grande desafio para você, porque você veio de uma área corporativa ali, técnica, e ali você teve todo o seu planejamento, mas é igual você falou, a venda tem que acontecer para realmente você se manter. Você teve que ter esse desafio das vendas? Total. Até hoje. Porque o técnico ele tem um grande desafio com venda. Porque principalmente em áreas burocráticas. Mas não só pela área burocrática, mas, por exemplo, o contador, ele precisa estudar muito para poder estar antenado no seu mundo tributário. Não tem nenhuma relação com o desenvolvimento da venda, porque a venda é um sentimento, a venda é emoção, existe todo um estudo sobre a venda. E para o contador se tornar um bom contador, ele passa bem longe do processo de desenvolvimento de vender. O meu segundo emprego foi vendendo carros. Eu já fui vendedor. Então, eu acho que desde a minha adolescência, eu sempre fui um líder vendedor, né? Até um pouco, né, até pelo podcast cristão, na minha trajetória da juventude, eu fui líder lá da minha igreja, onde eu participava, eu cheguei a liderar 150, 200 pessoas com 15, 16 anos. Eu fazia eventos comunitários, fazia ação. Quando eu olho para trás, eu falo assim, caramba, que baita desenvolvimento que eu tive isso lá atrás. Traz, né? Então, assim, eu já liderava e eu precisava vender, porque imagina, se é difícil lidar com um colaborador, que ele é remunerado, imagina lidar
com o Marcelo, depois de uma semana toda de trabalho, cansado, que ele vai ali para uma comunidade para relaxar, descansar, e você motivar para o Marcelo estar empolgado para poder também ser solidário. Então, eu tive... me ajudou esse processo, talvez a essência de um vendedor. Mas, tecnicamente falando, eu passei muito longe, eu me desenvolvi como técnico. Quando a gente olha para advogado, tem muita dificuldade de vender, o engenheiro, né? O médico, o técnico, ele tem um grande desafio. E comigo não foi diferente, foi muito desafiador, tem sido desafiador. E como você tem superado isso? Como que você tem feito? E o que tem acontecido? O contador, de um modo geral, eu participo também do Sindicato dos Contadores de São Paulo, né? O Sescom São Paulo. E lá a gente está falando de uma entidade com quase 100 anos. Então, tem lá pessoas dos seus cabelos brancos lá, e empresas contábeis de segunda, terceira geração. E o mundo do contexto da contabilidade sempre foi muito indicação. Então, eu conheço o Marcelo, que é meu cliente, que indica o Anderson, que indica a irmã, que indica o cliente do Anderson. E esse marketing de indicação perpetuou por muitas gerações no mundo contábil. Só que hoje não está mais assim, né? A exposição nas redes sociais, a comunicação para o novo público, porque o empresário hoje é o jovem de 17, 18, 20 anos, que hoje mudou a forma. Ele consome o conteúdo e ele confia no conteúdo que ele vê. Então, mudou essa dinâmica. E é através de estudo, buscando referências para a gente poder conseguir desenvolver a venda nesse novo mercado, porque mudou totalmente a forma da venda, da contabilidade. Entendi. Não, bacana. Eu queria entrar agora num outro assunto com vocês também, e eu vou fazer uma pergunta que o Anderson pode responder primeiramente, mas é uma pergunta que a gente vem totalmente ao encontro do canal nosso, que é o Empreendedor Cristão. E é uma pergunta assim, Anderson: como a fé e os valores cristãos influenciam na maneira como vocês conduzem os seus negócios? Que influência a fé, os valores influencia a sua jornada? Eu acredito que a fé e os valores cristãos, eles estiveram sempre presentes e eles influenciam toda a nossa conduta como empresa, desde procurar fazer tudo corretamente. Então, aqui tem um contador, né? Então, nós cumprimos com todas as nossas obrigações, que seria o básico, mas no Brasil você só se destaca por fazer isso. A nossa conduta diária dentro da empresa, do respeito ao cliente, do respeito ao colaborador, da valorização da mão de obra, de trazer o colaborador para dentro do time, cuidando dele, zelando por ele. Da honestidade como uma prática diária, seja com os clientes, seja com o mercado, seja com quem tiver envolvido. Então, eu acredito que a fé, no meu caso, ela tem sido essencial. Ela tem sido, de fato, o que norteia o nosso dia a dia, o que nos faz andar, o que nos faz direcionar em alguns momentos, né, como empreendedores. Por mais que você tenha gestão, capacidade, técnica, vendas, tem hora que você vai ter que dobrar o joelho, tem hora que você vai ter que falar: Senhor, não sei como sair disso aqui, não. Precisa de uma graça, precisa de sabedoria, precisa que o Senhor use alguém para falar comigo. Então, no meu caso, tem sido essencial para isso. Né, esse negócio nosso, ele foi uma estratégia que Deus me deu lá atrás para prosperar, literalmente para ganhar dinheiro. Foi muito claro para mim e tem sido assim desde então, e tem acontecido muitas coisas boas. Que bom. E aí, para você, Salvador, como que é essa relação da sua fé, dos seus valores no dia a dia do seu negócio? É fundamental, né? O
os princípios cristãos, vamos chamar barra o bom comportamento, comportamento ético, comportamento justo, de fato, ele é raro nas relações hoje, né? Em todas as relações, eu vindo para cá agora de Uber, aí o Uber falou para mim assim, olha, ativa o código aqui, faz isso, tem que tomar cuidado, tem Ubers com mal intencionados. Então, falando de alguns cuidados que é importante ter. E de fato, hoje em dia, talvez por todas as dificuldades, e a gente precisa ponderar que a gente vive numa fase difícil, assim como meu papai e minha mãe também viveram uma fase muito difícil lá, 50, 60. Hoje, talvez olhando, é um pouco mais fácil, mas cada época viveu num momento difícil e é muito desafiador. A questão é que, às vezes, hoje, as pessoas querendo tirar um pouco do proveito do outro é um pouco comum nas relações comerciais e nos negócios. Então, quando você adota uma postura correta, e aí a questão da fé, a questão das crenças, ajuda a gente a se manter. Porque o cristão não é perfeito, né? Nós não somos perfeitos. Toda vez quando a gente toma uma decisão, seja de um negócio, seja de um contrato, seja numa relação comercial, naturalmente a gente vai olhar para si e vai querer tomar as decisões baseado no nosso bolso, baseado naquilo que é mais favorável para nós. E nesse contexto, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, ajuda a gente a falar assim, amigo, seja justo, seja correto com o seu colaborador, com o seu cliente, com o seu fornecedor, porque a nossa natureza é tirar proveito, né? A gente quer, e o desafio é que eu acho que a gente erra, a gente tenta acertar, a gente repara, tentando ser melhor. Então, eu acho que a busca da tentativa de ser melhor Legal. Mas eu queria também comentar com vocês o seguinte, um dos pilares do empreendedor cristão, ele é um ministério empresarial, né? Eu acredito muito que as nossas empresas, de alguma forma, ela possa contribuir realmente mais com o avanço do evangelho, dentro das suas possibilidades ali dentro dos seus negócios. Vocês observam que se nós tivermos empreendedores mais fortes, consequentemente a gente pode realmente potencializar mais essa nossa mensagem do reino para muitas pessoas dentro do nosso ecossistema. Não sei se dentro da empresa de vocês ou até mesmo com alguns clientes, vocês têm algo que vocês colocam em prática ali, às vezes conversando, entregando de repente um brinde diferenciado para essa pessoa, ou às vezes a conversa com um funcionário. Como que vocês vê essa questão da gente se tornar um ministro empresarial dentro dos nossos negócios e através dos nossos recursos, da nossa empresa, poder realmente potencializar mais essa volta de Deus e poder salvar outras pessoas dentro do nosso ecossistema? O que vocês acham se a gente pode realmente nos tornar empreendedores mais fortes para isso também? Vai lá, Salvador. Faz total sentido, né? Eu acho que o cristão ele pode prosperar, ele construir riquezas, ter valor, galgar boas experiências. Eu digo isso porque eu cresci no bairro, num ambiente bem simples, lá na Zona Leste, na área periférica. E no ambiente mais simples, a gente ouve falar assim, o cara tem dinheiro, não vai para o céu. É mais fácil a agulha lá, o camelo passar lá na agulha do que o cristão, o rico, ir para o céu.
né? Eu vejo que... eu vejo as pessoas de posses, os cristãos empreendedores, tendo um impacto muito positivo na vida das pessoas. Sim. Porque eu, por exemplo, na minha jornada dentro de empresas, eu trabalhei com cristãos fantásticos. Poxa, que eu olhava para ele assim, na sua atitude honesta, na sua justiça da relação do trabalho, eu falei assim, meu, que família bonita, que cara incrível. E eu sabia que ele era cristão. Então, poxa, quero ser igual a esse cara. Um dia, quando eu empreender, eu quero que as pessoas me enxerguem assim. Então, quando a gente está numa posição de liderança e como empreendedor, a gente tem essa posição de liderança, a gente pode influenciar as pessoas. Falar assim, poxa, eu quero ser igual a esse cara. Legal. E quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, Cristo, eu quero ser igual a você. Me ajude a ser igual a você. E dessa forma também você poder influenciar outras pessoas, né? Através desse contato que você comentou agora com Deus, você pode influenciar seus colaboradores, seus clientes, né? Ter essa influência, apesar com o seu próprio testemunho, né? Então, acho que isso também impacta muitas pessoas, né? É verdade. Eu tive uma experiência, eu acho que o ano passado, eu dando consultoria, né? Uma mentoria para empresas. Então, eu dou consultoria para escritório de contabilidade. Os escritórios grandes, com 60, 70 colaboradores, a gente entra com uma inteligência para ajudar a performar melhor. E aí, nesse cliente, e aí teve uma moça, ela falou assim, olha, eu posso almoçar com você? Eu falei assim, podemos marcar. Eu ia uma vez por semana, então... Falei, vamos marcar para a gente almoçar. E eu, no escritório, eu passo em todos os departamentos, nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, e eu não tinha chego na área dela ainda. A gente só via ali no ambiente. E nunca tinha conversado com ela. E talvez eu estava ali há 6, 10 meses, trabalhando com outras equipes, e não havia chegado na equipe dela. E aí chegou o dia da gente almoçar. Aí, vamos. E a gente foi almoçar. E aí ela falou assim, olha, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória. Me conta um pouquinho da sua trajetória, porque, sei lá, a sua abordagem, como você coloca, me chamou a atenção. E isso me fez muito feliz naquele contexto, porque eu nem tinha trabalhado ao lado dela e talvez alguma influência, e eu não sei te falar qual foi, o que eu fiz, eu não sei o que aconteceu, mas por alguma influência ela queria saber um pouquinho da minha trajetória. Eu falei assim, olha, por incrível que pareça, a minha trajetória começou antes de eu começar a empreender. E aí eu contei a minha jornada dentro da igreja. A minha jornada, desde os 13, 14 anos, eu já era um professor, já dava aula para adultos, para outras famílias. Comecei a falar do meu nível, das lideranças que eu tinha dentro. Eu falei assim, sério. E aí, quando eu comecei a dar esse tipo de consultoria, então eu não tenho só, sei lá, 14 anos de experiência como contador. Posso falar que eu tenho 20 anos, porque eu já liderava e já ensinava outras pessoas. Então, isso foi bacana. Mas me diz uma coisa, Anderson, porque agora a gente também já está indo para o final da nossa gravação aqui do nosso podcast. E o que você vê sobre esse assunto, tá? Gostaria que você passasse aqui o seu pensamento e depois, logo em seguida, a gente já vai fazer uma pergunta final, né, direcionada para os nossos empreendedores, para a gente poder tirar algumas possíveis dúvidas deles também. Eu acredito que empresários cristãos bem-sucedidos, eles vão fazer bem para o país, eles vão fazer bem para a sociedade, eles geram empregos. Então, a primeira coisa é isso, gerar emprego é o melhor programa social que nós podemos fazer.
dar oportunidade de fato, capacitarmos as pessoas, ajudarmos nas formações delas. Segundo, eles pagam milhares de reais em impostos, né? Nós temos um contador aqui e nós, empresários, temos um sócio grande que é o governo. Então, o empresário cristão bem-sucedido, ele paga milhares de reais em impostos. São 2 benefícios de cara, mas uma pessoa com um coração transformado, uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que anda com Jesus, além de tudo, ela devolve para a sociedade. Ela pode, desde criar programas sociais, então quantos empresários de fato hoje criaram instituições que beneficiam milhares e milhares de crianças, que dão profissão, que dão esporte, que ajudam. Esse cristão com esse coração transformado, ele não é o cara que vai dar 10%, ele é o cara que dá tudo porque ele entende que tudo é de Deus. Então, o tudo ele dá tudo que for necessário, ele contribui, ele investe. Então, se nós precisamos enviar Bíblias pelo mundo, elas custam dinheiro, papel, gráfica. Se nós sustentamos missionários ao redor do mundo, eles custam dinheiro. E não tem como fugir disso, né? Então, é um dever do cristão, do empresário cristão ser bem-sucedido. Porque ele honra a Deus, ele honra o país, ele honra toda a sociedade de uma forma geral. Se nós pararmos para pensar na história dos Estados Unidos, né? Deve ter o quê? 300 anos. É um país colonizado por protestantes e é o país que hoje manda no mundo, querendo ou não, por mais que tenha uma coisa ou outra, mas continua mandando e fazendo coisas incríveis aí ao redor do mundo. Então, na minha modesta visão, um cristão bem-sucedido, ele é um bem para a sociedade de uma maneira geral. Que bacana, que legal. Vocês podem observar que o empreendedor cristão é isso, que o Salvador, que o Anderson comentaram agora, que realmente a gente está disposto à causa de Deus. Mas eu gostaria que vocês agora pudessem mandar uma mensagem especial para os nossos empreendedores, uma dica, uma sugestão que vocês acham que faça a diferença na vida desse empreendedor, seja ele na área pessoal, na área de emocional ou espiritual, o que vocês acharem que é uma dica preciosa para esse empreendedor cristão, pode ficar à vontade. Quem começa aí, pode ser, Salvador? Posso, claro. Então pode ficar à vontade e mandar aí para eles. Bom, tecnicamente falando, eu sugiro, se você está pensando em empreender, ou se você está no pedido, e como o Anderson falou, né? Porque às vezes a gente já não começa com o CNPJ aberto e com tudo estruturado. A gente estrutura no curso do projeto. Então, se você já está empreendendo e está naquela fase inicial, é importante você ter um contador especializado para te ajudar nesse processo. Porque você consegue economizar tempo e dinheiro. Porque eu conheço muitas empresas que têm pessoas estratégicas do lado depois de alguns anos e aí já perdeu muito dinheiro na sua trajetória. Então, se a gente empreende e vamos lá, é para ganhar dinheiro, né? Para a gente ser bem-sucedido, para ter as coisas. Então, se você conseguir encurtar esse processo e pagar o melhor imposto, você vai conseguir encurtar o seu processo aí de crescimento financeiro e prosperar na sua vida. E colocar Deus à frente dos planos, né? Pedir orientação para Ele. Eu tenho certeza que Ele dá sabedoria para quem pede. Então, eu tenho certeza que as suas habilidades, aquilo que você se propõe a fazer, você treinando, desenvolvendo, você vai se tornar uma pessoa muito capaz para poder conseguir alcançar os seus objetivos. Bacana. Anderson? Eu diria, para quem está empreendendo, para quem quer empreender, como o Salvador acabou de dizer, é extremamente importante se organizar, se planejar. Porém, eu diria para quem estiver empreendendo ou quem quer empreender, para não desistir, para acreditar no seu sonho, para entender que o caminho não vai ser um caminho fácil. Vendem que a ideia do empreendedorismo é uma coisa simples, não é.
É um caminho tortuoso, é um caminho cheio de pedras no caminho. Mas se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem uma visão clara, que você não deve desistir. Que você deve ser resiliente, que você deve levantar a cabeça. Certa vez me perguntaram se eu não pensava em desistir. E eu disse que tirando todo dia, nunca. Então é isso, independente de eu pensar em desistir ou não, todos os dias eu levanto, eu dou o meu melhor, eu faço com que as coisas aconteçam. Porque empreender é isso, a jornada do empreendedor é isso, é solitária, é vazia, mas ela é recompensadora. Nós acabamos de falar dos benefícios de empreender. Desde a história do Salvador, que empreendeu de maneira organizada, desde a minha que foi fazendo, desde essa visão que nós trouxemos do empreendedor cristão, o bem que ele vai fazer. Então, empreender faz bem para o mundo, para a sociedade, é como o mundo vem sendo criado ao longo dos últimos anos. Então, não desista, acredite no seu sonho, avance e tenha base, falou de fé, tem que entender que Deus é tudo, Deus é a fonte. Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não temos nada. Na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Então já diria a musiquinha antiga do Rossi, né? Segura na mão de Deus e vai. Mas que bacana ter cada um de vocês aqui hoje. Tenho certeza que para você que está nos assistindo foi uma grande bênção, né? Você pode colocar aí nos comentários também o que te chamou a atenção. A gente também vai colocar ali na descrição todos os contatos também do Salvador, também do Anderson, que realmente são empreendedores cristãos. E é realmente importante a gente ter essa união, esse network entre irmãos com todos esses princípios e poder fazer negócios juntos também. Ia falar também para você que hoje a gente está num espaço diferente, né, do nosso podcast do Empreendedor Cristão. A gente está no estúdio do ADSampa, que é uma agência de desenvolvimento do estado de São Paulo. Nós vamos colocar também toda a descrição aqui para vocês, porque para você empreendedor é um grande espaço que você pode ter gravação de podcast, você pode ter sala de reunião, você tem o seu coworking e tudo gratuitamente. Então a gente vai compartilhar isso aqui na nossa descrição do nosso vídeo e você poder conhecer. São 50 unidades em São Paulo e você vai poder ali ter o seu espaço totalmente gratuito para você poder se desenvolver. Mas quero agradecer, Anderson, a sua participação. Que Deus te abençoe grandemente na sua empresa, com a sua família, dedicando sempre a sua empresa, a sua família ao Senhor. E tenho certeza que Deus tem propósitos ainda grandes dentro lá da sua empresa, dentro de todo o contexto que você vive também. Salvador, para mim é uma satisfação ter você aqui com toda a sua experiência. Tenho certeza que ajuda muitos empreendedores a poder ter a sua lucratividade maior e que Deus também te abençoe, te prosperando, para que você possa crescer também ali dentro do seu trabalho, do seu serviço, da sua comunidade também. Obrigado. Quero agradecer a todos por acompanhar mais um episódio e que Deus abençoe cada um de vocês.